Mais um dia de treinamentos no CT Parque Gigante, com jogadores importantes retornando do departamento médico e dando opções para o técnico Roger Machado na montagem do time que vai enfrentar o Vitória no dia 12 de julho pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, a grande novidade foi a chegada de um reforço. O lateral direito Alan Benítez agora é oficialmente jogador do Internacional, anunciado, integrado ao elenco e já pela primeira vez sendo fotografado e tendo a sua imagem divulgada em meio ao CT Parque Gigante. A gente fala também, é claro, sobre o mercado de transferências e possibilidade de saídas. Vitinho, que já foi embora, desperta o otimismo da direção do Inter de que irá voltar. Enquanto isso, uma venda para o futebol português pode acontecer de um jogador que foi liberado para não se reapresentar em Porto Alegre nesta terça-feira. Um outro jogador que foi liberado é Gabriel Carvalho, que não agradou pela sua postura fora de campo, mas agora cumpre o combinado. Viaja para a Holanda para realizar pré-temporada com o seu novo time, o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 1º de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante. Na sequência da preparação para o retorno do futebol, o Inter volta a jogar no dia 12 de julho contra o Vitória da Bahia e aos poucos vai tendo quase que todo o grupo à disposição. Esta terça-feira, por exemplo, foi mais um dia onde o Rocher trabalhou normalmente. O goleiro, que está recuperado da cirurgia que ele teve na mão após uma fratura na partida contra a equipe do Flamengo e que estará à disposição dentro do seu planejamento médico para o jogo do dia 12 contra a equipe do Vitória. Mas a grande novidade do CT Parque Gigante foi o lateral direito Alan Benítez. Contratado junto ao Cerro Porteño, ele assinou um pré-contrato com o Internacional. Na reta final do mês de junho, ele terminou o seu vínculo com o Cerro Porteño ontem, na segunda-feira, e nesta terça já é jogador oficialmente do Internacional, já tem o seu contrato validado com o Internacional. Com isso, ele que já estava em Porto Alegre, pôde ser fotografado, filmado com a camisa do Internacional, trabalhando no CT Parque Gigante, será apresentado nos próximos dias e é uma opção que Roger ganha daqui para frente. Ele é um lateral direito, mas que pode jogar como um ponta também em determinado momento, mas um jogador que o Inter confia bastante e que é o único reforço até aqui dessa janela de transferências, tá? Inclusive em relação a reforço, eu gravei um vídeo na tarde desta terça-feira falando sobre a possibilidade do Inter não vender ninguém. E existe essa possibilidade e é considerado um reforço importante o Inter manter o plantel para o restante do ano de 2025, tá? Isso através de alguns movimentos que o Inter está fazendo, que podem fazer com que o Inter arranque com 70 milhões de reais da meta de venda de 160 milhões de reais em 2025 e tu já arranque com 70 milhões de reais. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas ampliando essas movimentações, a principal delas no momento é a que envolve o volante Matheus Dias. E o Inter tomou uma atitude em relação a este jogador, que foi liberar o atleta para ele não se reapresentar no CT Parque Gigante. O contrato dele com o Nacional da Ilha da Madeira acabou, ele hoje é jogador do Internacional, mas o Inter quer repassar o jogador, quer vender o jogador e mais do que isso. O Nacional da Ilha da Madeira manifestou o interesse em ficar com o Matheus Dias, em comprar o jogador. O preço, 1,5 milhão de euros. E é uma venda que o Inter está tentando viabilizar na Europa, também com a presença do Felipe Telegrave, que é o diretor jurídico do departamento de futebol do Internacional por lá. É uma venda que seria importante, seriam aí em torno de 8, 9 milhões de reais nos caixas do Internacional e que ajudariam nesta meta exatamente de valor a ser arrecadado em venda de jogadores. Com isso, Matheus Dias foi liberado da reapresentação. Não veio para Porto Alegre, segue na Europa justamente porque está desenrolando essa possibilidade de venda dele, em definitivo, para o futebol português, o que agrada e interessa ao Internacional. Uma outra situação que o Inter está para definir é a respeito de Vitinho,
que já não é mais jogador do Internacional. Ele não viajou para a Ucrânia ainda, tá? O Dinamo de Kiev tá de folga, não se reapresentou. Ele teria que se reapresentar. Mas o Inter confia que haverá ampliação da normativa por parte da FIFA, que permite que jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia suspendam seus contratos e assinem de maneira unilateral com outros clubes. E isso só aconteceria após a Copa do Mundo de Clubes. Mas o Inter cada vez mais vem manifestando no bastidor este otimismo de contar com o Vitinho, de que a normativa vai ser assinada e que o Inter, a partir daí, contrata o jogador novamente com um contrato que, inclusive, já está estabelecido com o atleta. É muita confiança que o Inter tem. O que me leva a crer que, de fato, essa normativa vai acontecer, porque o Inter deve ter algum tipo de informação privilegiada a respeito disso. O que eu pergunto é, por que a FIFA ainda não divulgou se o interesse é ampliar essa normativa? Mas, em relação ao Vitinho, tudo depende da normativa e cada vez mais pessoas do bastidor do Internacional se manifestam dizendo que estão confiantes de que essa normativa vai sair pelo lado da FIFA, tá? Por último, o Inter anunciou nesta terça-feira a liberação de Gabriel Carvalho, tá? Inclusive, em um comunicado para a imprensa, o Inter disse que ele foi liberado para iniciar os trâmites necessários à sua adaptação ao Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. A transferência internacional será efetivada em agosto, quando o atleta completa 18 anos, conforme regulamentação vigente. O Inter tá dizendo no bastidor que já havia este acordo, tá? De que o jogador seria liberado para fazer a pré-temporada com o Al-Qadisiyah na Holanda. Mas o fato é que o Inter ficou muito descontente com a postura do Gabriel Carvalho nesse período em que ele não esteve vendido, ou que ele esteve vendido, mas esteve aqui em Porto Alegre. O Inter esperava do Gabriel Carvalho uma postura competitiva, de um cara que brigasse por posição, jogasse como titular, brigasse por vaga no time. E não foi o que aconteceu. O Gabriel Carvalho, é claro que ele teve um problema de uma lesão quando ele jogava pela Seleção Brasileira Sub-20, treinava pela Seleção Brasileira Sub-20, ele teve problema de uma lesão que atrapalhou ele, mas quando ele voltou, o Gabriel Carvalho jogou muito pouco, ele foi titular em um jogo contra o Nacional do Uruguai, pela Libertadores da América, no estádio Beira-Rio, e não foi bem nessa partida. E a postura do Gabriel Carvalho, de um desinteresse, fez com que, inclusive, ele ficasse de fora de algumas listas de relacionados. E o principal que o Inter lamenta é justamente a postura. Teve a polêmica dele jogando uma pelada, jogando um horário com a sua família, o que, de fato, descontentou no bastidor o Internacional. O Inter multou o jogador, cobrou publicamente ele em relação a isso. E agora acabou liberando. Nem vai segurar. Se tivesse sido importante aqui, o Inter até tentaria segurar ele de alguma maneira até agosto. Cara, não tá rendendo, tá desinteressado? Vai. E ele vai agora pra Holanda pra jogar no Al-Qadisiyah. O Al-Qadisiyah está fazendo essa pré-temporada na Holanda e o Gabriel Carvalho já estará por lá. Por último, gente, pra fechar, vamos falar aqui de KTO, tá? Não tem Copa do Mundo de Clubes e a gente fica meio órfão, né? Nesta quarta-feira, porque não tem jogos da Copa do Mundo de Clubes. Mas tem jogos pela Série A2 do Campeonato Gaúcho. A gente apostou lá na hora da dupla KTO, que tem, por exemplo, Brasil de Farroupilha e Veranópolis. Lá em Veranópolis, odd do Veranópolis está pagando 1,4, o Brasil de Farroupilha está pagando 6,25. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!